Olá, estudantes da Rede Pública do Estado de Mato Grosso. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou professora Andréia, de Língua Portuguesa, e estou aqui para ensinar você a gramática. Mas veja bem, a gramática ela tem que ser aprendida dentro da leitura e da compreensão de textos, né? Vocês já sabem como que é a prova do Enem, cheia de textos. Mas comigo hoje aqui, você vai aprender muitos macetes que você vai chegar e vai tirar de letra e vai chegar à sua aprovação aqui na sua mão. Vem comigo? Olha só, palavrinhas mágicas de hoje. Interpretação e compreensão. Você aprendendo isso comigo, você vai conseguir entender as questões, de que forma você faz essa leitura, de que forma você chega na resposta correta. Então vamos lá. Atenção, dicas da professora Andréia, que você pode chamar também carinhosamente de Dedé. Vem comigo nas dicas da professora Andréia Dedé. Vamos lá? Gente, compreensão. Vamos lá com as palavrinhas mágicas que eu vou dizer aqui para vocês e fiquem bem atentos com isso. Quando eu vou fazer uma leitura somente para compreender, o enunciado da questão já vai me dar alguns comandos. E esses comandos que eu vou ter o direcionamento de como eu vou resolver aquela questão. Não fiquem preocupados com o tamanho do texto. O que você tem que aprender aqui são as dicas comigo aqui, com a professora Dedé. Então vamos lá. Quando eu falo em compreender, eu vou lá no comando do texto. Já sei que é uma questão de compreensão. As informações, pessoal, estarão dentro do próprio texto. Então, a gente chama na língua portuguesa isso de informações explícitas. Elas estão ali. Você vai encontrar a resposta que deseja para acertar a sua questão. Exemplos, lá no enunciado, quais comandos aparecerão? O autor apresenta, segundo o texto, o autor, o narrador quis, dizer, apresentar, no texto, o texto informa que. Então, veja bem, compreender está informação lá dentro do texto. Agora vamos para interpretar. Nossa, interpretar parece que é um pouquinho mais difícil, mas com você não vai ser muito fácil. Vem com a dica aqui. Olha só, interpretar, pessoal, como que eu vou interpretar? Eu vou fazer ler o texto e as informações, elas não estão explicitamente ali, elas estão implícitas. Mas, professora, onde que eu vou achar, então, essas respostas? Aí que vem a importância de você ter o quê? De você ter o seu hábito de leitura. Então, as informações estão na sua cabeça, que eu falo na sua cachola, no seu hábito de leitura, no seu conhecimento, na sua experiência de vida. Nosso cérebro é um computadorzinho. No decorrer de toda a sua vida, tem muitas coisas processadas aqui dentro que às vezes nem você sabe. Então, quando fala a palavra inferir-se, depreende-se, o mundo vai além, ele vai além ali do texto. É da sua experiência de vida, mas de vida de conhecimento, viu, gente? Cuidado com essa questão de extrapolar. Nós não podemos extrapolar, como vocês dizem, não sei se ainda está nessa gíria, mas é assim, viajar na maionese. Não é para viajar na maionese. É dentro daquele contexto do texto, você vai extrapolar as informações implícitas, mas que sejam de formas coerentes. Como que isso vem no comando da questão, pessoal? Vem assim. A partir do texto, ao ler o texto, infere-se, depreende-se, qual é a intenção do autor quando afirma isso? Porque a partir do momento que o autor afirma, gente, ele afirma, mas o conhecimento, quem vai extrapolar ali é você. Mas as suas ideias vão ao encontro também do que está sendo dito ali. Como eu disse, novamente, sem viajar aí na maionese. Lá no comando pode ter também, é possível subentender a partir do texto que. Bom, sabendo dessas dicas preciosas do que é interpretação e o que é compreensão, vamos lá para umas dicas muito importantes quando vocês vão verificar algumas palavras, tanto dentro do comando do enunciado da questão, como dentro do texto. Agora comigo aqui, vocês vão perceber o quanto a gramática é muito importante para a nossa vida. Então, o que é a gramática? São as regras para que a língua portuguesa, nosso idioma, seja falado dentro da nossa norma padrão, de acordo com as regras estipuladas. Só que ela solta, sem contexto, não tem sentido nenhum. Ela não serve apenas para a nossa leitura, ela serve para a nossa escrita e para a nossa comunicação também, pessoal. Então,
quando nós vamos falar na língua formal, na língua padrão, nós temos que usar a gramática de forma correta, de acordo com suas regras. Mas tudo, de novo, palavrinha mágica, depende do seu contexto. Vamos lá, primeira palavrinha aqui, conjunções. Gente, conjunções eu vou dar um exemplo. Olha só, conjunções são as palavras que ligam os termos ou ligam duas orações. Professora, o que é oração mesmo? Não é oração aqui do Pai Nosso não, gente. É a oração que são frases que possuem verbo. Então, essa conjunção, ela pode ligar dois termos, por exemplo, Andréia e os alunos. Esse e é uma conjunção, ligou dois termos. Ok, dois termos de uma mesma função. Agora, quando ela tem a função também de ligar duas orações. O que são orações? Cada frase ali com um verbo. Então, vamos lá. O estudante, o aluno, né, para não ficar tão redundante. O aluno estudou, ó, positivo, mas reprovou. Ó, estudou, reprovou. O mas aí é uma conjunção o quê? É uma conjunção adversativa. De onde vem esse nome? Adversativa de adversário. Então, é o oposto. O mas aí, sem o i, hein, gente? Mas que também pode ser, tem outras conjunções. Porém, entretanto, contudo, né? No entanto. Então, essa conjunção dá uma ideia de, por exemplo, positivo, estudou, mas reprovou. Então, essa conjunção, ela tem um sentido dentro do contexto. Por isso que a gente tem que interpretar, analisar, compreender tudo dentro de um contexto e não palavras soltas. Palavras soltas não têm significado nenhum. Vamos lá para as preposições, também muito importante. Preposições também são palavrinhas que ligam termos de funções diferentes. Também tem um sentido dentro do contexto. Por exemplo, o aluno estuda para ser aprovado no Enem. Esse para aí, que é de preposição, é um para de finalidade. Qual é a finalidade sua, né? Qual que é a sua intenção? Passar, ser aprovado no Enem, correto? Então, a conjunção, a preposição aí, ela ligou termos diferentes. Estuda, né, para passar ali e ser aprovado no Enem. Olha só, com a reforma ortográfica, uma dica aqui, ó, dica preciosa. Com a reforma ortográfica, aconteceu que não tem mais os acentos diferenciais, né? Por exemplo, o para, quando falava para do verbo parar, ele tinha acento agudo no primeiro A. Agora ele não tem mais. Ai, professor, e aí como que eu vou distinguir, por exemplo, para da preposição, como se a finalidade aí, e o para do verbo parar? Então, tudo no contexto. Por exemplo, eu falo assim, obras feitas para a Copa, para o trânsito em Cuiabá. Gente, esse primeiro para é a finalidade das obras. A finalidade é que elas estão sendo feitas para a Copa. E o para o trânsito em Cuiabá quer dizer que fez um congestionamento. Esse daí é do verbo parar. Então, como agora não tem o acento diferencial, o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que interpretar dentro do contexto. Sinais de pontuação. Eu ponho a vírgula em qualquer lugar. A vírgula serve apenas para pausa. Não. Daqui a pouco eu vou mostrar uma frase aqui para vocês que a vírgula não é só pausa, não. Ela faz uma diferença muito grande na nossa leitura para compreender e interpretar. Senão, dá tudo errado. E não é isso que vai acontecer com você, né, estudante? Não vai, você vai acertar, você vai conseguir. Palavras negativas. Gente, prestem atenção, vou citar algumas aqui. Não, jamais e nunca. Preste muita atenção nessas palavras, dentro do contexto, grifem, vê exatamente o que o texto está querendo, a leitura que você fizer, qual é o contexto. E uma dica preciosa aqui, sabia? Uma curiosidade? Quando a gente fala não, é uma palavra, né? As três que eu falei são palavras negativas. Não, jamais e nunca. Entretanto, né, mas, porém, acontece o seguinte, que na hora da classificação são advérbios. Lá na classe morfológica, sim, são advérbios. Na classe de palavras eu chamo de advérbios. Mas o não, ele é um advérbio de quê? Ele é um advérbio de negação. Já o que eu falei, jamais e nunca, sabia que é classificado como advérbio de tempo? Por exemplo, jamais me esquecerei daquela maravilhosa viagem. Então, esse jamais classifique é um advérbio de tempo, é daquele momento, apesar de ter um valor de negação. Gostou da dica? Gente, deixei esse aqui por último, de propósito. Aqui são só algumas dicas, tá?
mais dicas preciosas. Verbos. Quando eu falo verbos, é muito importante dentro da gramática, dentro da nossa leitura. Lembra que eu falei no início que oração são frases que precisa ter um verbo? O verbo, gente, tem aluno que fala assim, verbo é aquilo que representa a ação. Não é só isso, não. O verbo, ele pode representar a ação, ele pode representar estado e ele pode representar um fenômeno da natureza. Correto? Correto. Então, vamos lá. Quando eu falo verbo de ação, eu falo o verbo que ele é um verbo significativo. Quando ele é um verbo que representa um estado, que é uma ligação, ele vai chamar de verbo de ligação. E os fenômenos da natureza, professora? São verbos de ação. Só que cuidado, hein? Olha só, já pensou? Você quer saber? Eu sei tudo da língua portuguesa. Aí chega lá e fala, é? Então conjugue para mim o verbo chover no presente do indicativo. E você, se achando, vai lá e fala, eu chovo, tu choves, ele chove. Você tem o poder de fazer chover? Claro que não, né, galerinha? Então o verbo chover é um fenômeno da natureza. É a ação praticada pela natureza. Não podemos conjugar. É claro, se tiver uma linguagem figurada, né? Por exemplo, o meu chefe trovejou de raiva. Aí é no sentido figurado, que nós vamos ver em outras aulas. Eu vou acompanhá-los aí nessa parte gramatical, em todas as aulas aqui. Vem comigo e nós vamos, eu e você e eu, daremos super bem. Vamos lá falar mais um pouquinho de verbos. Então, eu trouxe esse aqui, lembra? Eu falei que o verbo pode ser a ação, estado ou fenômeno da natureza. Aí, olha só, tem lá a imagem e tá a frase. A oração, porque tem um verbo ali. É uma frase verbal e é uma oração. João andava cabisbaixo. Se eu for literalmente só compreender, que eu falei para vocês que é aquilo que está no texto, o cabisbaixo, significado de cabeça baixa. Então, João andava de cabeça baixa. Mas vamos interpretar, que é extrapolar seu mundo de conhecimento. Eu vou falar que o João está triste, que o João não está bem, que ele andava triste. Olha só, pegadinha, o andava. Se você for na gramática, quais são os verbos de ligação? Vai ter lá, andar, ser, ficar, continuar. Os verbos estão lá de ligação. Aí você vai e só decora. Esquece que a gramática é linda e maravilhosa dentro do contexto. Aí vai lá, João andava cabisbaixo. Andava. Andava, certeza, verbo de ação, verbo significativo. Errou. Errou. Por quê? Aqui está no sentido de verbo de ligação. Mas por quê, professora? Porque, gente, presta atenção, é muito simples, vamos interpretar. João andava cabisbaixo, que ele está triste. Quer dizer, então, que se for de ação, João anda, está triste. João para e está alegre? Lógico que não, né, galerinha? Então, o que significa isso? Eu posso substituir ali e falar, João estava cabisbaixo, João estava triste. Então, isso aqui, esse andar dentro do contexto, ele é um verbo de ligação, porque representa o estado. Ele liga, né, o sujeito João ao seu predicativo, sua característica. Então, o andava ali, ele é um verbo de ligação. Professora, então quando que o andar, por exemplo, será um verbo significativo, um verbo de ação? Aí, gente, tem que ser ação. Por exemplo, João andou 20 km e cansou. Andou, ele andou. Então, isso aqui é verbo significativo. Então, olha só, o verbo andar, ele pode ser tanto de ligação, quanto o verbo significativo, que é uma ação. Tudo vai depender do quê? Do contexto. Eu não disse que a gramática é linda? Então, vem comigo, que você vai tirar, assim, uma nota muito alta. Vai ficar até assim, nossa, consegui, uhul, vamos lá. Lembra lá que eu falei da pontuação? Que a vírgula não é simplesmente dar uma pausa. Acho bonito, quero colocar a vírgula aqui. Tá bom. Eu vou ler aqui rapidamente, para você ver que pega, gente, assim, pega, bem rápido, Você sabia que nenhuma palavra da língua portuguesa começa com a letra N? Você lendo rápido, aí você pensa até nas palavras da língua portuguesa, como assim? Não tem nenhuma que começa com a letra N? Gente, a própria palavra nenhuma começa com a letra N. Então, vamos ler corretamente? Você sabia que nenhuma palavra da língua portuguesa começa com a letra N? Então, gente, ele está afirmando que nenhuma começa com a letra N.
O que está entre vírgulas é uma explicação. Eu poderia ler, você sabia que nenhuma começa com a letra N? Mas ele explicou que nenhuma é uma palavra da língua portuguesa. E se você ler rapidamente, fica toda truncada e você fica perdido e fala, gente, quem escreveu isso está doido, lógico que existem palavras com a letra N, certo? Se eu fosse fazer uma análise sintática aqui, o que está entre vírgulas, o nenhuma, palavra da língua portuguesa, que está explicando o que é o nenhuma, ele é um aposto explicativo, que eu disse para vocês, eu posso suprimir, retirar dali, né? Eu retiro e aí fica, você sabia que nenhuma começa com a letra N, ok? Pegadinhas, pegadinhas, mas com vocês, ninguém vai pegar vocês não, vocês vão acertar todas. Vem comigo, vamos continuar. Pessoal, agora eu vou falar aqui, todas as dicas até aqui foram megas importantes, só que agora eu vou dizer as dicas importantes para você fazer a leitura do texto e conseguir compreender ou interpretar, e mais que isso, né, pessoal? Acertar a questão. E como que você vai acertar? Vamos lá, dicas importantes para a leitura das questões da prova do Enem. Primeira coisa, pessoal, no dia lá, por exemplo, são 2 dias. No primeiro dia, vamos falar da área da linguagens, e aí vem ciências humanas, são 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e mais a redação, né? E aí você tem 5 horas e meia para resolver tudo isso. Aí o aluno fala assim, professora, caiu um monte de texto, fiquei cansado. Mas com essas técnicas aqui, com esses macetes, que é pura técnica, lógico, além do seu conhecimento, que você tem bastante, eu sei disso e confio, o que vai acontecer? Vai dar tudo certo e você vai acertar. Primeira coisa, independente do tamanho do texto, pessoal, não vai primeiro pela leitura do texto. Ah, não, professora, não é para ficar lendo o texto? Não. Primeira dica, você vai ler o quê? Você vai ler o enunciado da questão, você vai ler o comando da questão. Lembra lá do início que eu expliquei a diferença para vocês entre compreender e interpretar? Então você vai ter que saber se aquela questão, se aquele comando, ele quer o quê? Ele quer uma compreensão, ou seja, as informações estão ali dentro do texto, ou ele quer uma interpretação, onde as informações eu tenho que extrapolar, mas extrapolar para o meu mundo cognitivo, para o meu mundo de conhecimento. Então, primeira dica, você vai sempre começar a leitura pelo enunciado da questão, ok? Segunda dica, você vai destacar algumas palavras do próprio enunciado. Você vai destacar. Lembra as palavrinhas mágicas que eu disse lá no início? Vê se você acha, lê certinho o comando da questão, o que aquela questão quer. Por quê, pessoal? Isso vai facilitar na hora que você começar de fato a ler o texto. Porque na hora que de fato você ler aquele texto, você já sabe o norte, você já sabe a direção. O que você quer ler aqui, o que você quer entender, compreender, interpretar, né? Para resolver aquela questão, que é uma questão que objetiva. E você pode assinalar apenas uma. E você vai assinalar qual? Lógico que você vai assinalar a correta, né? Porque você está com muitas dicas legais. Terceiro, pessoal, vai destacar também os tópicos frasais. O que é isso? Aquela oração ou frase mais importante dentro daquele parágrafo, para você já ver o que aquilo quer dizer. Aquele texto quer falar sobre o quê, né? E depois, cuidado, que eu já falei lá no início. Cuidado com as extrapolações, principalmente em questão de interpretação. A questão de compreensão é fácil, porque eu já falei. Dependendo do comando, a resposta você encontra no próprio texto. Mas se for uma questão de interpretação, você tem que trazer aqui, dentro da sua cachola, da sua cabeça, o seu conhecimento de mundo, o seu hábito de leitura, tudo que você aprendeu até o momento exato que você for fazer essa deliciosa prova. Então vamos lá. Quais são os níveis de leitura que vocês devem atingir, tá? Bom, a primeira leitura, o objetivo após essa leitura é que você deve ser capaz de saber qual é a temática desse texto. Qual é o tema, qual é o assunto tratado nesse texto. Então, as primeiras dicas você foi só no enunciado da questão. Agora sim você vai começar a ler o texto. Então você lê o texto, você vai verificar. O texto traz a ideia central de, o texto fala sobre, o foco central é falar sobre o quê? Resumindo, qual é o tema central? Qual é o assunto desse texto? Essa é a primeira leitura. E aí, você vai bater o olho pela segunda vez. E essa segunda vez, pessoal, o que você vai fazer?
você vai começar a grifar as palavras de dentro do texto. De dentro do texto. Então, tem os tópicos frasais, sim, né? Você vai lá, vai grifar para ver se você compreende ou não. Você vai fazer o destaque das palavras-chave. Para quê? Para isso facilitar a sua compreensão ou interpretação e chegar, logicamente, que você vai chegar, né, na resposta correta. Bom, pessoal, até aqui você aprendeu? Acredito que sim. São dicas preciosas. Eu vou acompanhá-los aí na parte gramatical, mas como vocês perceberam, a gramática ela não é solta, a gramática ela é dentro de um contexto e nós precisamos sempre estar envolvendo. Solta não tem significado nenhum, nenhum. Ó, você quer ver uma situação como que a gramática, mais uma, que a gramática precisa de um contexto? Se eu falar manga, manga, gente, pode ser a manga desta camisa ou uma fruta. Se eu falar banco, solto, eu tenho que pôr dentro de um contexto, porque o banco pode ser um banco onde eu vou sentar ou o banco de uma instituição financeira. Então, gente, eu vou acompanhá-los durante todas essas aulas e rumo à sua aprovação. Vem comigo que você vai ser feliz, vocês são incríveis. Beijo, tchau, até a próxima aula. Bye, bye.